Olá pessoal, hoje eu vou trabalhar fenol, né? E fenol, o que quer dizer o fenol? O ol já vai dar a entender para o pessoal que já tem um pouquinho já de base em química orgânica a presença da hidroxila, né? Então álcool, fenol, então a presença da hidroxila. Então o que vem a ser um fenol? Bem tranquilo. Você tem um ou mais hidroxilas, né? Então presença de uma hidroxila, isso é o que me interessa como base, ligada ou ligadas, e aí é importante agora, diretamente ao anel aromático. Se você tiver uma hidroxila e ela não estiver ligada diretamente ao anel aromático, você não pode caracterizar isso como um fenol. Então tá aqui, ó. O menor fenol que eu posso construir vai ser justamente a hidroxila ligado a um anel benzênico, que é a menor estrutura de ressonância que vai me dar uma cadeia aromática. Beleza? Então, essa vai ser minha estrutura base. A partir daí, o que eu colocar vai ser apenas novos elementos, mas que tem essa aqui como estrutura. E aí, como é que ficaria a minha nomenclatura? E aí, agora é bem fácil. Você tem a hidroxila ligado ao benzeno. Como vocês devem lembrar, que a aromaticidade me dá a ressonância, E essa ressonância vai me dar uma igualdade em todos os carbonos. Então, esse carbono da hidroxila é, logicamente, o próprio carbono 1, que eu não preciso dizer. Então, o nome da estrutura vai ser hidroxi, não precisa dizer que é 1, é redundante, benzeno, que é o meu aromático mais simples. Ou, mais simples ainda, como ele representa a menor estrutura possível, eu posso chamá-lo apenas de fenol. Então, vamos lá. O que eu caracterizo como um fenol? Toda e qualquer estrutura que tem uma hidroxila ligada diretamente, diretamente ao anel aromático. Menor estrutura. Você tem um benzeno, que é o menor aromático possível, ligado a uma hidroxila. Essa estrutura, posso chamar de hidroxibenzeno. Mais uma vez, para a galera aí que tem mais dificuldade, eu não preciso numerar, eu coloquei aqui só para mostrar, porque como existe a ressonância, todos os carbonos são iguais. Então, se todos são iguais, a hidroxila, que é o meu grupamento funcional nesse caso aí, vai ser meu carbono 1. Então, hidroxibenzeno ou fenol por ser a menor estrutura. Vamos para cá. Vamos colocar uma estruturazinha maior. E aí vem sempre a pergunta, professor, por onde eu vou numerar? Não tem, nesse caso, não tem nem o que perguntar. Você vai numerar pelo aquilo que identifique a função. Pelo grupo de átomos, veja lá o que eu vou falar agora, pelo grupo de átomos que caracterize a função. E o grupo de átomos que caracteriza a função não é CH3, é a hidroxila, ligada ao aromático. Então, este carbono aqui será meu carbono 1. Pronto. Agora a nomenclatura fica mais fácil. É só seguir as regras da função primária, como a gente discutiu, que é o hidrocarboneto. Vou dar os menores valores possíveis. Então, se eu for em sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier em sentido horário, 1, 2, 3. Então, aqui é meu carbono 3. Como é que ficaria a minha nomenclatura? De maneira prática, eu poderia dizer 3-metil-fenol, já que a estrutura mínima é a estrutura do fenol. Ou eu poderia dizer 3-metil-hidroxibenzeno, também de novo, sem precisar colocar o 1. Tranquilo? Vamos para essa outra daqui. Aqui eu tenho o quê? Um naftaleno. Qual é a posição da hidroxila? Por isso que é importantíssimo ter uma sequência. Essa posição aqui é a famosa posição alfa. E essas posições são as posições beta. Então eu preciso dizer, eu sei que é um hidroxi, mas eu preciso dizer nesse caso qual é a posição desses núcleos conjugados. Então nesse caso você vai ter um alfa hidroxi, vamos usar a nomenclatura, já que eu usei a nomenclatura mais curtinha, vamos usar mais extensa, alfa hidroxi naftaleno. Ou, se for preguiçoso, eu posso chamar de alfa-naftol.
nafitol. Você tinha o fenol, derivado do radical fenil, né? Radicais aromáticos. E agora você vai ter o alfa-nafitol, derivado do nafitil, né? Um radical também aromático derivado do naftaleno. Beleza? Então essa é a parte inicial sobre fenol, que é identificar, na primeira parte. Segundo, saber dar um nome. E a terceira parte, professor? Começar a identificar as propriedades. Né? Começar a identificar. Depois a gente vai ter uma videoaula mais específica sobre isso. Mas não, a gente não pode deixar sempre para depois. Vamos falar um pouquinho agora. Olha, quando eu olho para um fenol, eu olhei para cá. Quando eu acabei de olhar para esse fenol, a primeira coisa que me veio logo na cabeça foi essa hidroxila aqui. E quando eu vejo uma hidroxila, eu já penso logo no quê? Num polo. Eu já penso numa diferença de eletronegatividade. Por quê? Porque o oxigênio é bastante eletronegativo. Então eu já posso imaginar que um fenol ele já vai ter uma certa solubilidade em água. Professor, por que uma certa? Porque ele também tem uma estrutura de carbono apolar. Mas você já visualiza um vetor resultante nesse sentido. Quando você tem aqui, ó, né, o fenol, né, o hidroxibenzeno, eu percebo que eu tenho, vou botar por cima aqui, um vetor resultante nesse sentido, tornando aqui ligeiramente negativo e mais para cá positivo. Então eu já percebo uma ligeira polaridade. Eu posso dizer que, assim, de maneira generalizada, que quando você tem cadeias com uma única hidroxila, com um único, né, digamos assim, grupamento, você vai ter cadeias tendendo a polares. E aí eu posso dizer o quê? Que todo fenol monossubstituído, ou seja, com um grupamento, ele tem uma característica polar. Portanto, tende a ser solúvel em água. Tranquilo? Química orgânica não é uma ciência que eu posso assim, é sempre isso, tende a ser. Se você chegar aqui e começar a aumentar cadeias carbônicas substituintes, você começa a diminuir esse caráter polar. Né? Então a gente tem que ser bem específico. Neste caso, você passa a ter uma cadeia polar. Segunda característica, de novo pela presença da hidroxila. Olhei essa hidroxila, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo as famosas ligações de hidrogênio. Então eu posso dizer que entre as moléculas de fenol, eu vou ter ligações de hidrogênio. Beleza? Então você já tem aí duas propriedades que vai ser, né, a questão da solubilidade e do ponto de fusão e ebulição. Por que ponto de fusão e ebulição? Porque a gente está falando de fusão e ebulição, de desagregar. E desagregar é romper essas ligações. E a gente deve lembrar, vamos lá, primeiro, ligação, grandeza, vetorial, como eu sempre brinco. Então tem que comparar. Dentre as ligações intermoleculares, as ligações de hidrogênio são as mais fortes. Então, tendem a ser compostos de maiores pontos de fusão em relação a outros. Né? Por exemplo, em relação ao hidrocarboneto, que é apolar, então a tendência do hidrocarboneto é ser mais volátil, e ele a tendência a ter um pouquinho maior ponto de fusão. Lembrando sempre que química orgânica, como tem os encadeamentos, as propriedades físicas vão variar muito. Né? Como eu disse a vocês, se eu sair colocando um bocado de carbonos, estruturas de carbono, eu vou diminuindo o meu caráter polar. Então, por favor, né, não fiquem preocupados, o vestibular é bastante específico quanto a isso. E o melhor do vestibular, ele nunca pergunta um composto tem alto ponto de fusão. Ele compara, né, compara estruturas. E essa comparação aí deixa a gente, né, um pouco mais tranquilo. Só a última observação, certo? Eu falei de fenóis monossubstituídos, ou seja, apenas com uma hidroxila. E se eu tiver duas hidroxilas? Se eu tiver duas hidroxilas, eu quero chamar a atenção de um fenol, que é o parafenol. Vocês devem lembrar que o parafenol, certo? Vou colocar aqui, o parafenol, vamos jogar aqui do lado. O parafenol, você tem na posição 1 e na posição 4. E quando eu olho essa estrutura, posição 1, 4, o que é que eu já visualizo? Que eu não vou ter um vetor resultante. O vetor resultante aqui, o que é que vai acontecer? Vai ser nulo. Então essa é uma estrutura já de um caráter mais apolar. Beleza? Percebam que a química orgânica
é muito comparação, não dá para a gente sair definindo em uma aula. Dá para vocês irem começando a entender as estruturas. E aí vocês vão percebendo que as coisas vão se tornando bem fáceis. Não vai existir, professor, todo fenol é polar, todo álcool é polar. Isso é muito complexo, porque tudo depende do encadeamento, da quantidade de carbonos que eu tenho na minha estrutura, da quantidade de grupamentos funcionais que eu tenho na minha estrutura. Mas, de maneira prática, vamos fechar. Hidroxilar ligada a aromático. Meu menor composto, hidroxibenzeno, conhecido como fenol. A partir daí, eu numero pela hidroxila, que é meu grupamento funcional, né? O que vem a ser o grupamento funcional? É aquele grupo que caracteriza a minha função, o grupo de átomos que caracteriza a minha função. Meu carbono é 1, numerei com os menores valores possíveis, cheguei no metil no carbono 3. Quanto à propriedade, eu visualizo que o oxigênio é eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para ele, vai me criar um vetor resultante, tendendo então aos fenóis pequenos, os menores, né, serem monossubstituídos, serem polares. Quando você começa a ter cadeias maiores ou ter como observação um dissubstituído na posição para, aí você passa a ter uma cadeia um pouco mais apolar. Tranquilo? Essa é a nossa primeira função, né? Vamos ver todas essas aulas aí, as funções oxigenadas, nitrogenadas, aí por diante, certo? Olha a sequência, hein, pessoal? Abração.